Olá, pessoal da turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né, se cuidando, e que tenham aproveitado as férias, né, conseguido descansar um pouquinho, pelo menos. Nós vamos retomar aqui as nossas aulas, né, de educação física, e nós vamos iniciar as nossas aulas, né, com um conteúdo que, durante as férias, né, desse ano, em alguns momentos aí, nós estivemos próximos, né, que são os Jogos Olímpicos. Então, na aula de hoje, né, nós vamos conhecer um pouco sobre os Jogos Olímpicos, sobre a origem desses jogos e como eles estão atualmente, né? Então, os Jogos Olímpicos, né, eles acontecem de 4 em 4 anos. E eles reúnem vários países e atletas em vários esportes diferentes. Os Jogos Olímpicos, né, eles existem há muitos anos. Cerca de 3.000 anos atrás, já existiam alguns relatos da prática de alguns esportes nessa competição, né, que popularmente ali era chamada de Olimpíadas, lá na Grécia Antiga. Como naquele momento, né, naquele período, não existiam as tecnologias que nós temos acesso hoje em dia, então não era possível tirar foto, não era possível gravar essas competições. É, Alguns artistas, né, algumas pessoas utilizavam outras formas para realizar o registro dessas competições, né, e os registros principalmente eram feitos através de pinturas e de esculturas, né, construção de estátuas. Esta imagem, né, ela é uma das pinturas que a gente consegue analisar a prática de algumas modalidades esportivas. Então, aquelas pessoas, né, que são os historiadores, as pessoas que pesquisam a história, seja a história das pessoas, a história dos esportes, a história das competições, a história dos Jogos Olímpicos, elas se baseiam, né, elas estudam a partir dessas imagens que eram pintadas em alguns equipamentos. Essa imagem, ela retrata um tipo de jarra de barro, né, uma jarra de colocar algum líquido, mas que também servia como prêmio, né, para aqueles atletas que ganhavam as competições. E essa imagem, ela representa uma corrida, né, que era praticado comumente por essas pessoas naquela época. Uma outra imagem que representa um outro tipo de esporte da época, né, que também é representado em um jarro também de barro, é essa imagem que retrata um tipo de luta, né, um tipo ali de um esporte de combate em que as pessoas praticavam, né. E uma outra imagem também que representa um outro tipo de esporte, né, é essa imagem que é uma corrida utilizando cavalos. Então, nessa imagem, nós vemos uma pessoa, né, em cima de um tipo de uma carroça, um tipo de uma charrete, puxada por 2 cavalos. Uma outra forma de representar, né, na Grécia Antiga, era a construção de estátuas. Essa é uma estátua muito famosa, né, em que representa uma pessoa arremessando um disco, que é um outro esporte que era muito praticado também na Grécia e que nós ainda encontramos hoje em dia, né? Então essa estátua é uma estátua muito famosa no momento exato do arremesso de um disco. Esses esportes, né, esses jogos, eles eram praticados em locais específicos, construídos para essa finalidade. Então, naquela época, os jogos eram realizados, né, em locais abertos, como está mostrando nessa imagem, né, construídos para receberem várias pessoas que iriam assistir os espetáculos e também os atletas que iriam competir. Esta imagem em questão, ela é uma imagem que representa um local onde os atletas corriam, né, e era chamado de estádio. E a partir desse nome, né, surge o nome que nós usamos hoje nos estádios, né, que é um local onde realiza partidas ali de alguns esportes, como por exemplo o futebol, que aqui em Goiânia nós temos o estádio Serra Dourada. Então o nome estádio, ele vem dessa palavra ainda em grego, né, estádio. Muito tempo, né, depois, esses jogos ficaram sem serem realizados, né, porque por motivos de guerras ou por algumas culturas de outros povos que não tinham o esporte como prática, né. 1.500 anos aproximadamente depois, né, daquela época antiga,
no ano de 1896, os Jogos Olímpicos, né, eles retornam a acontecer. Então, cerca aí de 120 anos atrás, muito recente, acontece a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esses Jogos Olímpicos, né, eles foram realizados lá na Grécia também, a primeira edição, e essa imagem é uma foto do momento da abertura desses Jogos Olímpicos. Então a gente vê aí, né, um estádio cheio de pessoas assistindo, com alguns atletas ali no centro, nesse momento de abertura. Esses jogos, né, desde a primeira exibição, né, desde a época lá da Grécia Antiga, eles sempre são realizados de 4 em 4 anos, e na Era Moderna, né, a partir dessa edição lá de 1896, cada Olimpíada é realizada em um país diferente. Então, essa primeira Olimpíada, ela foi realizada na Grécia, mas outras Olimpíadas foram realizadas, por exemplo, na Alemanha, no Brasil, é, no Japão, na Coreia, né, em vários outros países. Então, de 4 em 4 anos, os jogos acontecem e em cada edição é em um país diferente. A segunda imagem, né, essa segunda imagem, ela é a fotografia da primeira corrida de 100 metros, né, que foi realizada no ano de 1896, na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então aí a gente tem alguns atletas se preparando para correrem a prova de 100 metros. No ano de 2020, né, o ano passado, seria realizado a edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, lá no Japão. Como no ano passado e ainda hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, causado pelo coronavírus, não aconteceram os Jogos Olímpicos de 2020. Essa competição, né, ela foi adiada para o ano de 2021, que é o ano que nós estamos hoje, e que é a Olimpíada que nós estamos acompanhando, né, que o Brasil está participando junto com outros países. As Olimpíadas não aconteceram no ano de 2020 porque, por causa do coronavírus, né, do Covid-19, e na intenção de não aumentar os casos de doença, uma vez que nós não podemos nos reunirmos, né? Essa reunião entre várias pessoas em um local pequeno, um local fechado, é o principal motivo de contaminação do Covid-19. Então, né, todos os países ali em conjunto acharam melhor adiar esses Jogos Olímpicos para 2021, em que a maioria dos países, né, já estão com as pessoas vacinadas, já estão com casos controlados, e aqueles que não estão todos vacinados já iniciaram esse período de vacinação, como é o caso do Brasil, né? Isso não quer dizer que ainda nós não estamos passando por um momento difícil. Todos aqueles atletas, né, que estão competindo, eles fazem exames frequentemente, né? E uma curiosidade é que essa é o primeiro Jogos Olímpicos que não tem torcida. Então não existe ninguém ali, sem ser os atletas, que estão acompanhando essas modalidades esportivas, justamente para não ter essa aglomeração, para não ter várias pessoas no mesmo local. E aí, como esses jogos foram passados, né, para o ano de 2021, durante esse nosso período de férias, no final de julho e início agora do mês de agosto, nós podemos acompanhar alguns jogos, né? E esses jogos, né, essas Olimpíadas hoje em dia, elas são praticadas por vários países, né? Então vários países competem em várias modalidades diferentes e são praticadas por homens e por mulheres. Então todos os esportes ali eles possuem tanto homens quanto mulheres ali participando, né? E alguns desses esportes, né, que a gente vê que os países participam, são o handball, né, que aí a gente está com essas imagens, o voleibol, tanto feminino quanto masculino, o futebol, feminino e masculino, o rugby, também feminino e masculino, que é um esporte menos conhecido, né? Outras modalidades como a ginástica, masculina e feminina, o judô, masculino e feminino, a esgrima, que é
uma luta que se utiliza um tipo de espada, e o tênis de mesa, né, que nós conhecemos, né, uma forma diferente, que é o ping-pong, e várias outras modalidades. Mas uma coisa marca, né, essas Olimpíadas de 2021, né, de 2020, que está acontecendo em 2021, que surgem dois novos esportes que integram, né, os Jogos Olímpicos. E esses novos esportes são o skate, então aqui nós temos a foto, né, de dois atletas do Brasil, né, inclusive são atletas que ganharam medalha de prata na modalidade. Então nós temos a Raíssa Leal, que é uma criança de 13 anos de idade, que foi para as Olimpíadas competir no skate e ficou em segundo lugar, né, ganhou medalha de prata. Então, ela é a atleta mais nova do Brasil a participar de uma Olimpíada. E do outro lado, nós temos o atleta Kelvin Hoefler, que foi o primeiro atleta do Brasil a ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de 2020. Então, ele foi a primeira pessoa do Brasil a ganhar uma medalha nessa edição dos Jogos Olímpicos. E a outra modalidade esportiva, né, que é a primeira vez que está participando, é o surf, que também, né, o Brasil tem grandes nomes que competem nessa modalidade, que é, por exemplo, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, a Silvana Lima e a Tatiana. Ambos, né, todos eles treinam e participam de várias competições e são um dos melhores do mundo nessa competição. Então, esse é um pouco, né, do que é as Olimpíadas, de algumas modalidades que fazem parte dos Jogos Olímpicos, das novas modalidades que começaram a fazer parte dessa competição no ano de 2020, né, nas Olimpíadas de 2020, mas que estão acontecendo em 2021 por conta do coronavírus, e um pouquinho também ali da história, de como surgiu lá na Grécia Antiga. A partir das próximas aulas, nós vamos conhecer dois esportes que eles estão presentes nas Olimpíadas, vários países participam e competem, né, que é o handball e o basquete. Então eu aguardo vocês, né, para as próximas aulas, nós conhecermos esses dois esportes, né, aprendermos um pouquinho a como jogar, algumas curiosidades, né, para que a gente possa ir trabalhando juntos. Um grande abraço para vocês, se cuidem e até mais.